Ele carregava o apelido de Demir, o mão de faca, e por onde passava, o ar parecia rarefeito, pesado como o presságio de uma tempestade. Alguns diziam que ele tinha o diabo nos olhos, outros afirmavam que era apenas um homem esmagado por uma vida sem ternura, condenado desde o berço a provar o gosto amargo da violência. Mas no caldeirão do diabo não importava de onde você vinha nem o que havia feito antes. Lá dentro, todos se dobravam ao medo que seu nome inspirava. Ele não era apenas um presidiário. Era uma lenda pulsando sob a pele de concreto e ferrugem daquela prisão esquecida pelo governo e temida até pelos carcereiros. A primeira vez que o viram chegar, alguns se perguntaram o que aquele homem enorme, de ombros largos e pele curtida de sol, tinha feito para acabar naquele buraco. Mas bastava encarar o olhar de Demir por alguns segundos para perceber que ele não tinha chegado por acaso. Ele pertencia àquele lugar. Os muros do caldeirão, altos e rachados, pareciam erguidos especialmente para contê-lo. Diziam que os crimes dele não cabiam num processo. Era preciso empilhar dossiês, boletins de ocorrência e relatos testemunhais para tentar resumir quem era aquele que antes de completar 30 anos, já tinha uma lista de mortos que rivalizava com a de qualquer pistoleiro da história do sertão. O caldeirão do diabo ficava cravado num sertão esquecido, onde o calor rachava o chão e o vento carregava areia e histórias sussurradas. Ao longe, visto de fora, parecia uma fábrica abandonada, uma ruína sem importância. Mas quem se aproximava percebia os holofotes, as guaritas, os portões de ferro que não abriam para ninguém sem que o preço fosse pago em suor, medo ou sangue. Era ali que iam parar os homens que ninguém mais queria manter vivos perto dos outros. Estupradores, matadores de aluguel, chefes de facção, traidores da lei. E no centro de tudo Demir, tão silencioso que parecia feito de pedra. Os corredores do caldeirão eram túneis sufocantes onde o ar rarefeito misturava cheiro de esgoto, suor e mofo. Os guardas passavam rápido com a mão no coldre, como se qualquer sombra pudesse se materializar no ataque. Mas Demir não precisava de ameaças. Seu jeito de caminhar, calmo e pesado, já bastava para abrir caminho. Um passo dele era como o bater de um tambor de guerra. Os demais se encostavam nas paredes, viravam o rosto, baixavam os olhos. Porque ali dentro não havia grades capazes de conter quem não temia morrer, ou matar. Talvez seja difícil entender porque essa história merece ser contada. Afinal, o mundo já está cheio de violência, de manchetes vermelhas que alimentam a curiosidade mórbida de quem nunca viu um cadáver de perto. Mas Demir não era só mais um criminoso. Ele era o retrato vivo do que acontece quando se planta ódio e abandono geração após geração. Quando se permite que a fome e a miséria criem raízes mais fortes do que qualquer esperança. Quando se ergue uma prisão no meio do nada e se joga lá dentro tudo que a sociedade quer esquecer. Como se ignorar fosse suficiente para conter o mal. As celas eram jaulas improvisadas onde 30 homens se acotovelavam no espaço destinado a 10. O chão vivia úmido de urina. O teto pingava quando chovia. Os colchões eram trapos cheios de percevejos. À noite não se dormia, ou se tramava, ou se temia o que estava sendo tramado. E mesmo nesse ambiente onde a crueldade era rotina, Demir se destacava como um senhor silencioso. Alguns diziam que ele nunca precisou levantar a voz. Bastava olhar. Um olhar que atravessava qualquer valentia e deixava claro que não havia negociação, apenas uma chance de sair respirando. Ele não tinha tatuagens espalhafatosas nem correntes de ouro. Sua marca era outra, um corte profundo no antebraço esquerdo, lembrança de uma briga antiga em que quase perdeu o movimento da mão. Mas voltou a usar a lâmina como se nada tivesse acontecido. Por isso, a alcunha de mão de faca. Nunca usava arma de fogo. Nunca dependia de comparsas. A lâmina era a extensão do seu braço, e parecia se mover com vida própria quando precisava. Se havia alguma honra em sua violência, ninguém sabia dizer. Só se sabia que, ao contrário de outros matadores que faziam alarde, ele não ria, não gritava, não comemorava. Cumpria o que tinha vindo fazer e depois desaparecia. Dizem que Demir passou anos sem receber visita. Nenhuma carta, nenhum parente, nenhum amigo de fora. Era como se tivesse nascido órfão de qualquer afeto. E talvez isso explicasse o vazio que carregava nos olhos. Não havia saudade de nada. Não havia esperança de sair. Seu destino estava traçado, e ele parecia aceitá-lo com a naturalidade de quem não conheceu outro tipo de vida. Alguns tentaram comprar sua lealdade, oferecendo dinheiro, proteção, favores. Mas ele não aceitava barganha. Outros tentaram desafiar sua autoridade silenciosa. Nenhum sobreviveu. Quando a luz do entardecer passava pelos buracos do muro e desenhava sombras compridas no chão, era comum ouvir o nome dele sussurrado entre grades e trincas: Demir, o mão de faca.
o último homem que você queria como inimigo. E mesmo assim alguns insistiam em testar seus limites, como se precisassem provar a si mesmos que ainda tinham coragem. E pagavam o preço. Porque no caldeirão do diabo, a coragem era uma moeda que não valia nada diante da lâmina dele. Essa história não é sobre glória. Não é sobre heroísmo. É sobre a parte do mundo que a maioria finge não existir. Os esgotos onde os homens se tornam feras, e as feras aprendem a se mover no escuro. Sobre a violência que nasce devagar como um vírus, até se tornar impossível de conter. E se você acha que isso não tem nada a ver com sua vida, olhe em volta. Cada favela abandonada, cada criança largada nas ruas, cada comunidade sem escola ou comida, é uma semente do mesmo ódio que transformou Demir no que ele era. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. A história de Demir não começa na cela úmida do caldeirão do diabo. Começa muito antes, no vilarejo sem nome fincado no sertão, onde o asfalto não chegava e a poeira entrava na comida, nas roupas, nos ossos. Ali, debaixo de um sol que queimava tudo que ousava florescer, Demir aprendeu desde cedo que a vida era um favor que podia ser retirado sem aviso. Foi na infância que ele conheceu a miséria, o desamparo e a violência. E foi também ali que nasceu o primeiro lampejo de brutalidade que o transformaria em lenda. A mãe dele, Sebastiana, ganhava a vida como podia, lavando roupa para fazendeiros, cozinhando em mutirão e muitas vezes, se vendendo nas beiradas das estradas por algumas notas suadas. O pai, ninguém sabia ao certo quem era. Alguns apontavam para um caminhoneiro de passagem, outros falavam de um soldado que sumiu sem deixar rastro. Demir cresceu sem sobrenome, sem história. Era só o menino da Sebastiana, aquele que corria descalço, que dormia no canto da tapera e que antes dos 10 anos, já sabia como calar a fome roubando galinhas e frutas murchas das roças vizinhas. Naquele sertão, a infância era um luxo. O trabalho começava cedo. O sofrimento era regra. Mas mesmo entre tantos destinos trincados pela seca e pela pobreza, havia algo em Demir que assustava. Ele não chorava. Não pedia. Observava tudo com um olhar fixo, pesado, como quem estivesse sempre esperando que alguém se aproximasse para testar sua paciência. Quando outros meninos se juntavam para brincar de peão ou de bola de meia, ele preferia sentar num canto e afiar um pedaço de metal, transformando-o em faca. Aquela lâmina improvisada era seu único brinquedo, e mais tarde seria sua assinatura. A primeira vez que a mãe apanhou na frente dele, Demir tinha 8 anos. Era noite e o padrasto, um homem miúdo com a alma apodrecida pelo álcool, chegou em casa com a cara cheia de cachaça e a voz cheia de maldição. Chamou Sebastiana de tudo que se pode chamar uma mulher. Xingou, cuspiu e empurrou. E Demir ficou parado, segurando o cabo da faca de metal que ele mesmo fabricara. Quando a surra terminou, o menino não se mexeu. Apenas olhou a mãe caída no chão. Foi ali, naquele silêncio, que nasceu o germe da violência que o acompanharia pelo resto da vida. Os anos seguintes foram uma escalada sem retorno. A cada noite que o padrasto voltava bêbado, a tensão se acumulava como pólvora. Aos 10 anos, Demir já era conhecido como moleque que ninguém encarava há muito tempo. Aos 11, começou a trabalhar descarregando sacas de milho no armazém. Ali aprendeu a suportar o peso. E também a devolver ofensa com ameaça. A mão pequena segurando a faca improvisada passou a ser seu escudo. Quando algum adulto ria do jeito dele, Demir apenas respondia com um olhar frio. Se insistissem, o corte vinha rápido, certeiro, sem aviso. Mas foi aos 13 que tudo mudou. Numa noite de lua alta, o padrasto chegou mais bêbado que nunca. Os gritos acordaram a vizinhança. O homem dizia que Sebastiana era uma desgraça, que envergonhava a casa. Enquanto ela implorava, Demir sentou na soleira da porta e passou o dedo na lâmina como se fosse um rito. Quando os tapas começaram, ele se levantou. Ninguém sabe exatamente o que houve naqueles poucos minutos. Só que quando o silêncio voltou, o padrasto jazia no chão da sala, o peito aberto num talho profundo. O sangue escorria pelo chão de barro, encontrando os pés descalços de Demir, que não demonstrou emoção alguma. Apenas largou a faca e saiu andando na noite quente, como se fosse um homem velho demais para sentir arrependimento. A justiça não demorou a chegar. Foi levado num camburão rumo à cidade, onde passou dias trancado numa delegacia, olhando para as paredes descascadas sem dizer uma palavra. O delegado, um homem calejado que já vira todo tipo de delinquente, confessou mais tarde que aquele menino foi a primeira pessoa que conseguiu assustá-lo apenas com o olhar. Quando perguntaram por que matou, Demir respondeu com uma voz tão baixa que quase se confundiu com o vento, porque ninguém mais ia bater nela.
Foi a única explicação que deu. Aos 14 foi encaminhado para uma instituição de menores infratores. Lá dentro a violência não tinha regras. Os mais fortes mandavam. Os mais fracos aprendiam a obedecer ou pereciam. Demir, franzino e calado, parecia um alvo fácil. Mas na primeira noite, quando um rapaz mais velho tentou roubá-lo, Demir enfiou uma lâmina artesanal na coxa dele. Sem gritos, sem pressa. E ficou olhando o sangue escorrer até o chão de cimento. Depois disso ninguém mais tentou nada. Em pouco tempo ele deixou de ser apenas o menino assassino, e passou a ser conhecido como Demir Mão de Faca. Anos se passaram entre reformatórios, delegacias e fugas. Ele cresceu dentro de muros, aprendendo a suportar pancadas, a matar baratas, a ignorar gritos. A infância morreu cedo, enterrada junto ao padrasto no terreiro do sertão. Quando atingiu a maioridade já tinha mais cicatrizes do que histórias felizes. Seu corpo se tornou uma coleção de marcas, cortes, hematomas, queimaduras. Cada cicatriz era um lembrete de que a compaixão não sobrevive em solo árido. E assim, Demir se transformou. De um menino silencioso a um jovem que carregava no semblante a certeza de que nada o surpreenderia. Porque quando se nasce na beira da fome e se cresce cercado por covardia, a violência se torna um idioma natural. E quem aprende a falar essa língua cedo demais, nunca mais desaprende. Quando Demir saiu do reformatório pela primeira vez, ainda não tinha completado 20 anos. Mas por dentro já era um homem consumido pela certeza de que a vida não lhe devia nada. Passou semanas vagando entre povoados, dormindo em galpões abandonados e comendo o que encontrava. O sertão parecia mais seco que nunca. Cada beira de estrada era uma lembrança de que ele não tinha para onde voltar. A mãe desaparecera logo após sua prisão, sumida como um fantasma que não deixa rastros. Alguns diziam que se enforcara de vergonha, outros que fugira com algum caminhoneiro. Demir nunca procurou saber. Para ele, tudo o que importava era seguir em frente, ou pelo menos, sobreviver ao próximo dia. Foi num desses caminhos poeirentos, sob o calor esmagador de uma tarde de novembro, que ele encontrou o homem que mudaria seu destino. Seu nome era Arlindo, um pistoleiro veterano já velho, mas ainda temido por muitos. Arlindo percebeu rápido que aquele rapaz magro, de olhar morto, tinha algo diferente. Não era só a frieza. Era a ausência de qualquer faísca de medo. Demir parecia ter nascido pronto para matar. E naquele sertão talentos assim não ficavam desempregados por muito tempo. "Você sabe usar essa faca?" perguntou Arlindo, apontando para o cabo que espiava do cós da calça surrada. Demir não respondeu. Apenas encostou a mão no punho de madeira como se fosse uma extensão do próprio corpo. "Então venha comigo", disse o velho. "Tem um trabalho." Assim começou o caminho que levaria Demir ao primeiro sangue que não foi vingança nem defesa. Foi dinheiro. Foi contrato. E mais que tudo foi a faísca que acendeu a lenda. O homem que deveriam matar se chamava Odilon. Dono de terras e gado, dizia-se que enriquecera traindo parceiros, comprando juízes e roubando famílias inteiras. Para muitos, ele merecia cada bala que um dia receberia. Mas até então, ninguém tivera coragem de tentar. Odilon mantinha meia dúzia de pistoleiros em sua fazenda, homens de dedo leve e coração frio. Quem ousava chegar perto acabava enterrado sem nome. Arlindo, porém, tinha suas próprias razões. Odilon lhe devia dinheiro e orgulho. E resolveu que Demir seria a arma perfeita para mandar seu recado. Passaram 2 dias vigiando a estrada que levava à fazenda. O velho pistoleiro ensinou a Demir o que ele ainda não sabia, a importância de paciência e de espera. À noite conversavam um pouco. Quando Arlindo dormia encostado na cela, Demir ficava acordado, afagando a lâmina, como se tomasse coragem não para matar, mas para aceitar o que se tornaria dali em diante. Ele não tinha ilusões, aquele seria o marco. O instante em que não haveria mais volta. Na madrugada do 3º dia, ouviram um ruído de cascos na terra dura. Era o vaqueiro de Odilon, regressando do povoado. Arlindo apontou com o queixo, indicando que era a hora de entrar. Não podiam esperar a aurora. Aquela hora, os seguranças estariam dispersos, meio sonolentos. E assim, em silêncio absoluto, cruzaram o terreiro poeirento da fazenda. Ao chegarem à varanda, Arlindo se virou, encarou Demir e disse a frase que ficaria ecoando na cabeça dele para sempre. "Lembre-se, depois da primeira morte você não é mais um homem comum." Demir nada respondeu. Sentia o coração batendo firme não de medo, mas de uma estranha serenidade. Como se aquela noite fosse apenas o cumprimento de um destino escrito antes mesmo de seu nascimento. Quando entraram no quarto de Odilon, o coronel dormia. Respirava ruidoso com a boca aberta. O velho pistoleiro ergueu o revólver, mas Demir o deteve com um gesto. Queria fazer do seu jeito. A lâmina era seu idioma.
seu ritual. E assim se aproximou da cama, encostou a faca na garganta grossa do homem, e sem hesitar, deslizou o fio até sentir a pele se abrir. O sangue jorrou quente na mão dele. Odilon não teve tempo de acordar. Seus olhos se abriram apenas por um segundo, confusos, antes de apagarem para sempre. A fuga foi rápida. O gado mugia no curral, como se pressentisse a morte que se instalava ali. Quando o sol nasceu, Demir e Arlindo já estavam longe, sumidos nas veredas que só os matadores conheciam. No bolso do colete, o velho levava o pagamento em maços de notas amarradas por barbante. Ao entregar a parte de Demir, Arlindo sorriu com amargura. Agora, moleque, você está condenado. Nunca mais vai dormir sem lembrar da cor desse sangue. Mas Demir não disse nada. Enquanto contava o dinheiro, o rosto continuava inexpressivo. Não havia orgulho, tampouco arrependimento. Era apenas mais uma constatação. Ele sabia matar. Sabia com precisão. E aquilo lhe daria o único poder que o sertão respeitava. Dias depois, o nome de Demir começou a correr de boca em boca. Primeiro em cochichos nas feiras. Depois em conversas de boteco, sempre carregadas de temor. Ninguém sabia de onde viera exatamente aquele rapaz alto, com a cara fechada. Mas todos sabiam o que ele fizera. E quem soubesse que ele aceitava contratos passava a medir as palavras antes de falar o nome dele em voz alta. Porque no sertão, reputação era arma. E a dele se tornava mais afiada a cada história contada. Foi assim que o menino órfão de tudo, o filho da mulher esquecida, o moleque que dormia no chão, virou Demir Mão de Faca, o matador que faria o caldeirão do diabo se curvar. Foi assim que naquele quarto abafado, ele derramou o primeiro sangue pago em notas miúdas. O primeiro de muitos. Apesar da fama que parecia crescer a cada morte, havia algo que diferenciava Demir de outros pistoleiros. Não era apenas sua precisão nem a frieza com que matava. Era a sensação de que por trás de todo aquele silêncio, havia uma régua invisível que ele mesmo criará para medir quem merecia morrer e quem merecia ser poupado. Um código de honra que não seguia leis escritas, mas que todos aprenderam a respeitar se quisessem permanecer vivos. Nos primeiros tempos, muitos acreditavam que Demir aceitava qualquer trabalho que pagasse bem. Mas bastaram alguns episódios para mostrar que não era assim. Certa vez, um fazendeiro abastado mandou emissários oferecerem dinheiro para matar um jovem de 20 e poucos anos acusado de seduzir a filha e fugir com ela para outro povoado. Era o tipo de contrato que faria outros matadores lamberem os beiços, fácil, bem pago, sem muitos riscos. Mas Demir ouviu a história até o fim, e quando o homem terminou de falar, apenas balançou a cabeça devagar. Sem explicação, recusou o pagamento e virou as costas. Dias depois, correu o boato de que ele não matava por questões de honra pessoal, não caçava amantes, não se envolvia em rixas passionais, não se prestava a vinganças que considerava pequenas. Esse gesto foi o primeiro sinal de que sua crueldade tinha limites, ainda que fossem limites desenhados por ele mesmo. Ao longo dos anos, esse código se tornou conhecido, embora ninguém ousasse testá-lo com frequência. Demir aceitava matar ladrões que traíam seus comparsas, coronéis que exploravam trabalhadores até a fome, agiotas que enfiavam faca nas dívidas dos pobres. Mas havia 3 coisas que ele desprezava mais do que qualquer inimigo: a traição entre amigos, a covardia contra mulheres e a exploração de crianças. Essas eram linhas que, se cruzadas, faziam sua paciência desaparecer. Houve um episódio que se tornou quase tão famoso quanto seu primeiro assassinato. Foi numa noite de junho, quando 2 irmãos de uma facção rival armaram tocaia para matá-lo. Não conseguiram. Em vez disso, Demir invadiu a casa deles no meio da madrugada. Encontrou os 2 bêbados, dormindo com as armas no colo. Poderia tê-los matado ali mesmo, sem testemunhas. Mas ao cruzar a porta, percebeu que a mulher de um deles estava no quarto ao lado, amamentando uma criança pequena. Demir apenas fechou a porta dela, voltou à sala e esperou os homens acordarem. Quando abriram os olhos e viram quem os encarava, perderam a cor. Ainda tiveram tempo de pegar as pistolas. Mas Demir foi mais rápido. Deixou-os estendidos no chão, cada um com o pescoço aberto de um lado ao outro. Em seguida saiu sem fazer barulho. Não tocou na mulher. Não ameaçou a criança. Apenas desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Esse tipo de atitude gerava boatos. Alguns diziam que no fundo, ele ainda carregava o menino que assistira a mãe ser espancada. Outros acreditavam que era só estratégia, uma forma de cultivar a reputação de homem justo, mesmo dentro da brutalidade. A verdade, porém, só ele sabia. E Demir jamais explicou. Sua vida era feita de silêncios, silêncios mais eloquentes que qualquer justificativa. Quem contratava seus serviços também aprendia rápido a medir as palavras.
Certa vez, um comerciante foi pedir que Demir desse fim em um desafeto que, segundo ele, era um verme, um ladrão miserável. Durante toda a conversa, Demir manteve o olhar neutro. Quando chegou o momento de acertar o pagamento, perguntou: "Ele roubou você?" O comerciante hesitou e acabou confessando que o tal inimigo era só um concorrente, alguém que vendia farinha por um preço menor e estava afundando seu negócio. Foi o suficiente. Demir levantou, disse que não se misturava com quem matava por inveja e saiu sem aceitar nada. O homem tentou chamá-lo de volta, ofereceu mais dinheiro. Não adiantou. Essa forma de agir construiu uma estranha reputação. Ao mesmo tempo em que era temido como um demônio, também era visto como alguém que só aceitava matar quem, aos seus olhos, merecia a lâmina. Era como se ele fosse juiz, júri e carrasco de um tribunal que ninguém compreendia. E embora isso não tornasse seus crimes menos brutais, criava uma aura de coerência que muitos outros pistoleiros invejavam. Quem conheceu Demir de perto dizia que havia 2 gestos que antecediam cada execução. Primeiro, ele limpava a lâmina com um pedaço de tecido. Depois, passava o polegar no fio, sentindo a frieza do metal. Era seu ritual. Alguns acreditavam que ele fazia aquilo para lembrar que a faca era só um instrumento, que o verdadeiro poder vinha da decisão de usá-la. E talvez estivessem certos. Porque Demir parecia nunca duvidar de suas próprias escolhas. O respeito que inspirava ia além dos inimigos. Mesmo homens da lei, acostumados a perseguir matadores, sabiam que ele não tocava em inocentes. Uma história curiosa foi contada por um delegado aposentado. Certa vez, a polícia descobriu o paradeiro de Demir numa pequena fazenda. Cercaram o local ao entardecer, prontos para invadir. Mas antes de dar o sinal, o delegado notou que havia uma família inteira ali dentro, um lavrador, a mulher e 3 filhos pequenos. Ao perceber que a ação poderia terminar em tragédia, decidiu esperar o amanhecer. Quando invadiram, Demir já tinha ido embora. Mas sobre a mesa da sala havia um bilhete escrito com caligrafia torta: "Eu não misturo criança no meu destino." Essas pequenas histórias, multiplicadas por décadas, foram alimentando a lenda. O matador que não precisava de cúmplices. O assassino que recusava alguns contratos. O homem que encarava a morte com naturalidade, mas que carregava um código tão rígido que ninguém ousava questionar. No fim das contas, era esse código que fazia dele algo diferente, não melhor, não pior, apenas diferente. Uma figura que, apesar de viver do sangue, nunca permitiu que dissessem que ele matava por pura maldade. Quando a vida inteira é violência, qualquer gesto de compaixão vira notícia. Quando a morte é rotina, qualquer limite imposto vira lenda. E assim no sertão e nos presídios, Demir não era apenas mão de faca. Era um homem com seu próprio tribunal silencioso, sua própria moral. Uma moral que poucos compreendiam, mas que todos temiam. Para quem olhava de fora, parecia que Demir jamais pagava preço algum pelos atos que cometia. A cada novo contrato, seu nome ficava mais temido, sua lenda mais forte. O dinheiro fluía, os aliados respeitavam, e os inimigos morriam ou fugiam antes que ele chegasse. Mas a verdade era outra. A violência que ele cultivava cobrava juros altíssimos, uma dívida que não se pagava com notas amarradas por barbante. E esse débito vinha na forma de pesadelos, solidão e a certeza de que mais cedo ou mais tarde, ele também seria apenas mais um corpo esquecido. A primeira cobrança veio na madrugada de um agosto seco. Demir estava hospedado num casebre que servia de esconderijo quando acordou com um zumbido insistente no ouvido. Ao abrir os olhos, viu que havia sangue nas palmas das mãos. Não era de outra vítima, era dele mesmo. Nos sonhos, ele se via repetindo os mesmos gestos, a lâmina riscando gargantas, o calor do sangue pingando na terra. Era como se sua mente quisesse lembrá-lo de que não havia inocência possível depois do que fizera. Acordou tremendo, com o peito pesado como pedra. Foi a primeira vez que se permitiu duvidar se ainda era humano. Os dias seguintes foram carregados de uma inquietação que ele não sabia nomear. Por mais que tentasse afugentar aquelas imagens, bastava fechar os olhos para reviver cada morte. Não sentia remorso, isso era verdade, mas havia algo ali, uma sombra, uma presença incômoda que parecia cochichar no fundo da alma. Alguns diriam que era consciência, outros maldição, mas Demir não falava sobre isso com ninguém. Seu jeito de enfrentar era o silêncio. No sertão, a violência é como fogo em pasto seco. Quando começa, ninguém sabe onde vai parar. E Demir, ainda que sozinho, mantinha aceso um incêndio que consumia tudo ao redor. Seus aliados viviam com medo de virar alvo ao menor sinal de deslealdade. Seus inimigos, que não eram poucos, juravam vingança onde quer que se escondessem. As autoridades, pressionadas pela opinião pública, aumentavam o cerco.
Havia recompensa por sua cabeça, retratos em cartazes, manchetes de jornais. E ainda assim, ele parecia sempre escapar. Mas todo esse jogo custava caro. Com o tempo, Demir passou a dormir cada vez menos. Preferia ficar sentado na penumbra, afiando a faca, ouvindo o vento riscar o telhado. Quando o sono finalmente chegava, vinha pesado e povoado de vozes. As vozes daqueles que jamais contariam sua versão. Em cada sonho, ele via os olhos arregalados das vítimas, a surpresa nos últimos segundos. Não era culpa. Era um reconhecimento frio de que tudo aquilo estava gravado nele para sempre. Por mais que fugisse, carregava as almas junto. A solidão também era parte do preço. Quando seu nome virou maldição, ninguém mais ousou se aproximar dele por motivos que não fossem negócios. Não havia mulher que aceitasse dividir o destino de um homem procurado por pistoleiros e polícia. Não havia amigo verdadeiro. Apenas aliados interessados e cúmplices circunstanciais. Quando adoecia, cuidava de si mesmo. Quando precisava de informação, pagava. Quando queria sumir, desaparecia nas veredas. A vida dele era uma estrada sem companhia. Esse isolamento piorava com a paranoia. Havia momentos em que Demir se pegava olhando por cima do ombro, convicto de que alguém o seguia. Chegou a dormir com a faca na mão, o ouvido atento a cada rangido. O instinto de sobrevivência se tornou um vício. Cada barulho era ameaça. Cada sombra, um prenúncio de emboscada. E no fundo, ele sabia que tinha razão. Porque nenhum homem que faz tantos inimigos vive em paz. E ele talvez nem quisesse essa paz. O preço da violência também se manifestava na forma de traições. Homens que um dia juraram lealdade viravam informantes quando o medo apertava. Pessoas que lhe deviam favores se calavam ou vendiam seu paradeiro por migalhas. Certa vez, um velho conhecido o convidou a se abrigar num sítio durante a seca. Quando Demir chegou, encontrou a cozinha posta, a cama limpa, tudo parecendo normal. Mas na madrugada sentiu um estalo na varanda. Ao sair, viu 2 homens se aproximando com armas. Escapou por um triz. Mais tarde descobriu que o próprio anfitrião avisara a polícia em troca de recompensa. Depois daquele dia, nunca mais aceitou hospedagem sem antes vasculhar cada centímetro. Mas talvez, o custo mais alto fosse a impossibilidade de sentir qualquer coisa que não fosse desconfiança. Quando se vive muito tempo no extremo, o coração cria casca. Demir já não sabia mais o que era desejar algo além da sobrevivência. Não sonhava com outra vida. Não tinha planos. Seu único projeto era permanecer vivo o bastante para cumprir o próximo contrato. E ironicamente era isso que alimentava a lenda, a certeza de que ele não tinha nada a perder. Houve quem tentasse explicar sua história por psicologia, sociologia, religião. Diziam que ele era produto do abandono, da miséria, do trauma. Outros garantiam que era apenas um demônio disfarçado de homem. Mas nenhuma teoria explicava por que mesmo depois de tantos crimes, ele parecia manter um fio de lucidez que outros perdiam. Demir não se drogava, não delirava, não saía matando sem critério. Sua violência era disciplinada, fria, quase metódica. E talvez fosse justamente isso que tornava seu preço tão alto. Cada morte era consciente, escolhida, assumida. O sertão nunca esqueceu os rastros que ele deixou. Cada cruz sem nome à beira de estrada podia ser dele. Cada família em luto contava uma versão. Alguns diziam que ele poupava crianças porque lembrava do menino que um dia foi. Outros juravam que ele só matava por prazer. Mas se havia alguma verdade, ela estava trancada na mente de Demir, e ele jamais contou. Enquanto os anos avançavam, sua saúde começou a cobrar pedágio. As noites mal dormidas, a tensão constante e as feridas maltratadas cobravam vigor. Havia dias em que ele acordava com o corpo doído, as articulações pesadas, o sangue fervendo de febre. Ainda assim, nunca procurou médico. Talvez preferisse morrer sozinho a depender de alguém. No fim das contas, o preço da violência não era só o risco de ser morto. Era viver sabendo que não havia retorno. Que em algum lugar, a morte tinha endereço marcado. Que a cada vida tirada, um pedaço seu também morria, ainda que ele jamais confessasse. E assim, Demir foi se tornando não apenas uma lenda, mas um homem em permanente estado de guerra consigo mesmo. Nenhum homem consegue fugir da própria história para sempre. Por mais que a lenda de Demir tenha se enraizado nos sertões, enchido a boca dos vivos de medo e respeito, chegou o dia em que a sua trajetória encontrou o único desfecho possível, o confronto final. E como toda tragédia anunciada, ele começou com rumores, sussurros que corriam de boca em boca, atravessando quilômetros de poeira e desconfiança. Sussurros que diziam que a polícia havia decidido, enfim, colocar um fim no reinado do Mão de Faca, custasse o que custasse. Naquele tempo, Demir já não era apenas uma sombra.
Era uma ferida aberta na reputação das autoridades, um lembrete constante de que ninguém estava verdadeiramente seguro enquanto ele respirasse. O governador precisava de um troféu. Os coronéis pressionavam. Os jornais alimentavam a histeria. E assim se formou uma força-tarefa com homens treinados, armamento novo, promessas de bônus e reconhecimento. Chamaram gente de fora, de capitais grandes, para dar um ar de seriedade. Montaram um plano que parecia infalível, um cerco por todos os lados, informações cruzadas, infiltração de espiões, rádios trocando códigos madrugada dentro. Tudo para capturar um homem que dormia num catre duro, com a lâmina sempre ao alcance. O plano começou numa madrugada em que o vento sacudia as folhas secas e trazia o cheiro de chuva distante. Demir estava alojado numa tapera antiga, no meio de um matagal onde poucos se aventuravam. Um velho conhecido, que lhe devia favores, avisara que ali ele ficaria seguro por algum tempo. O que Demir não sabia era que aquele mesmo homem havia vendido sua localização em troca de dinheiro e proteção. Quando a noite caiu, o traidor caminhou até a beira da estrada e acendeu um cigarro, sinal combinado de que a tocaia podia começar. O primeiro a perceber o movimento foi um cachorro sarnento que rondava a casa. Começou a latir sem parar. Demir ergueu a cabeça, olhos semicerrados, a respiração cadenciada. Não parecia assustado. Não parecia surpreso. Era como se ele soubesse desde sempre que acabaria assim. Levantou devagar, calçou as botas, enfiou a faca na cintura. Depois, sentou na beira da cama e ficou ali em silêncio, ouvindo os passos que se aproximavam como quem espera uma visita antiga. O matagal começou a brilhar com lanternas. Vultos se mexiam entre as árvores. Ordens eram sussurradas. Demir expirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada. Naquele momento, tudo parecia inevitável. Não havia fuga fácil. Não havia espaço para barganha. Era apenas ele e o destino que escolhera, caminhando para o encontro final. Quando a primeira voz gritou, quebrando o silêncio, ele fechou os olhos e sorriu com um canto de desprezo. Demir, tá cercado. Sai com as mãos na cabeça. O vento trouxe a resposta dele, fria como lâmina. Não vou sair. Por um instante ninguém se moveu. Os policiais trocaram olhares inseguros. O delegado responsável, homem experiente, sabia que qualquer avanço apressado terminaria em tragédia. Mas também sabia que não podiam sair dali de mãos vazias. Ordenou que mantivessem posição, que tentassem convencê-lo. Passaram quase meia hora gritando instruções, promessas de julgamento justo, garantias de que ele não seria morto. Demir não respondeu uma só vez. Apenas se levantou, apagou a lamparina e desapareceu na escuridão do casebre. Foi então que começou o cerco de verdade. Os homens avançaram em círculo, armas erguidas, luzes varrendo cada metro. Do lado de dentro, Demir respirava fundo. Passou o polegar na lâmina, como fizera tantas outras vezes. Sabia que dali em diante, tudo seria uma dança entre o medo e a coragem. Alguns diriam que ele sentia pavor, outros que aceitava seu fim. A verdade estava em algum ponto entre esses extremos. Talvez ele só quisesse fazer do último instante um ato de vontade, não uma rendição. Quando a porta da frente foi arrombada, Demir não correu. Estava parado no canto, a sombra cobrindo metade do rosto. O primeiro policial que entrou só teve tempo de ver o brilho do aço antes de sentir o rasgo na barriga. O segundo conseguiu disparar, mas errou. O projétil se cravou na parede. Demir avançou com a fúria de quem já não tem nada a perder. O grito se perdeu no tumulto. Do lado de fora, ouviram tiros, vidros estilhaçando, passos correndo. O delegado ordenou que recuassem e cercassem a casa. Mas Demir não estava disposto a morrer dentro de 4 paredes. Quando a confusão atingiu o auge, ele rompeu por uma janela lateral, rolando no chão seco. O clarão de lanternas o encontrou de imediato. Balas começaram a zunir. Ele correu como um animal ferido, desviando entre troncos e moitas. O coração martelava no peito, a respiração ardendo. Atrás dele, o mato se agitava com homens gritando ordens, disparando sem precisão. Durante quase 10 minutos foi caçada pura, a última fuga de um homem que jamais se permitiu ser capturado. Mas ninguém vence sempre. Quando o matagal se abriu num descampado, Demir soube que chegará ao fim. Do outro lado, uma fileira de fuzis apontados. O delegado ergueu a mão, sinal de que ainda ofereciam rendição. Pela primeira vez naquela noite, Demir falou alto: "Vocês vão ter que vir me buscar." E então, em silêncio, ergueu a faca e caminhou devagar, como quem atravessa uma ponte quebrada. Foi nesse instante que tudo pareceu congelar. O vento, os grilos, os pensamentos de cada homem que o mirava. Alguns juram que ele olhou nos olhos de cada policial, um por um, sem medo. Outros dizem que naquele momento ele parecia aliviado. Não importava mais.
Estava feito. O estampido foi quase simultâneo. Não houve grito. Não houve súplica. Demir caiu de lado, a lâmina ainda presa na mão. O corpo bateu no chão seco e ficou imóvel. Por um longo segundo, ninguém se moveu. Depois o delegado caminhou até ele, tocou seu pescoço e confirmou que todos já sabiam. Demir Mão de Faca estava morto. Na escuridão, um dos policiais murmurou, pelo menos, acabou. Mas no íntimo todos sabiam que não acabaria nunca. Porque certas histórias se recusam a morrer junto com o homem que as protagonizou. O dia amanheceu frio, um frio incomum que parecia querer conter o calor da terra castigada. No descampado onde Demir caiu, o mato ainda estava pisoteado, a terra marcada por passos e por gotas escuras de sangue que se misturavam ao orvalho. Quando a luz do sol começou a espalhar seus dedos pálidos sobre o sertão, o corpo dele permanecia estirado, o braço estendido, a lâmina suja agarrada como se fosse uma parte de sua própria carne. Ao redor, ninguém falava muito. Havia uma quietude pesada, como se todos ali entendessem que tinham testemunhado algo que não seria esquecido. O delegado se ajoelhou ao lado de Demir, passou a mão pelo rosto dele, fechou as pálpebras e ficou ali por um instante, apenas olhando. Não era satisfação. Não era alívio. Era outra coisa, talvez uma ponta de respeito reticente pelo homem que nunca se dobrou, nem quando tudo conspirava contra ele. Alguns policiais se entreolhavam desconfortáveis. A maioria deles não conhecia Demir pessoalmente, mas todos tinham ouvido as histórias, lido os relatórios, visto as fotos borradas nos dossiês. E agora, depois de tanta correria, tanto medo e tanto fogo cruzado, estavam ali diante de um corpo magro que parecia menor do que a lenda que carregava. Os homens recolheram o facão, as cápsulas, as provas. O delegado fez questão de que tudo fosse documentado com rigor, temendo que depois dissessem que havia execução sumária. Mas no fundo, ele sabia que pouco importaria. A história que iria correr pelas cidades não dependeria de relatório oficial. Cada testemunha contaria um detalhe diferente. Uns jurariam que Demir morreu sorrindo, outros que tentou investir contra os fuzis mesmo baleado. Haveria quem dissesse que ele amaldiçoou seus algozes até o último suspiro. E em todos os casos, a verdade se perderia soterrada pela necessidade de transformar aquele fim em mito. O corpo foi carregado numa caminhonete velha, coberto por uma lona cinzenta. Os pneus levantaram poeira enquanto sumiam na estrada. Quando a viatura desapareceu atrás do morro, o silêncio voltou a reinar. Os pássaros que tinham fugido com o barulho dos tiros começaram a reaparecer. O sertão parecia indiferente. Para a terra seca, um homem a menos não significava nada. Na cidade, a notícia chegou antes do cortejo. Primeiro, veio como cochicho na feira. Depois, virou certeza quando um funcionário da delegacia não aguentou e contou tudo num bar. Em menos de uma hora, os curiosos começaram a se aglomerar diante do portão do necrotério improvisado. Alguns iam por simples curiosidade, outros por medo de que fosse mentira. Tantos anos ouvindo que Demir era invencível haviam criado uma crença estranha, a de que ele era imortal. E ali, atrás daquela porta trancada, estava a prova de que não era. Quando finalmente abriram o salão, meia dúzia de curiosos arriscou entrar. O corpo jazia sobre uma maca, o lençol cobrindo até o pescoço. O rosto estava pálido, os traços serenos demais para quem viveu uma existência inteira de faca e pólvora. O delegado se aproximou e num gesto que ninguém entendeu, colocou a lâmina de Demir sobre o peito dele. Era uma espécie de homenagem muda, uma confissão de que até o pior inimigo merece ser reconhecido por sua coragem. Quando saiu, deixou instruções para que ninguém tocasse na faca. Enterrem ele com isso. Foi a vida dele inteira, disse com voz cansada. E assim, entre boatos, medo e uma reverência que ninguém admitiria em público, Demir foi preparado para o último trajeto. Não havia parente para reclamar o corpo. Nenhum amigo apareceu. Ninguém chorou de verdade. Era como se ele tivesse sido condenado, desde o primeiro dia, a morrer sozinho. O caixão simples foi encomendado por ordem judicial, pago com verba da prefeitura. Era só uma caixa de madeira crua, sem nome gravado, sem enfeites. A cova também não tinha nada de especial. Um buraco cavado às pressas na beira de um pequeno cemitério rural. Quando o carro funerário chegou, o coveiro olhou para dentro e respirou fundo. Então é ele? Perguntou, como se ainda não acreditasse. É, respondeu o delegado. Pode fazer logo. Não houve discurso. Não houve prece. Apenas o ranger das cordas abaixando o caixão. Enquanto a terra cobria o que restava de Demir, uma mulher idosa que ninguém conhecia se aproximou, ficou olhando e murmurou baixinho. Deus tenha piedade. Ninguém sabe se foi piedade que ele recebeu. Mas naquele instante começou o que seria o maior desdobramento de sua história, a lenda.
Porque no dia seguinte, começaram a surgir versões de que ele não estava morto. Alguns diziam que trocaram o corpo, que Demir fugira ferido e que um dia voltaria para acertar contas. Outros contavam que ele havia jurado se levantar do túmulo caso alguém tocasse sua faca. Os mais supersticiosos espalhavam histórias de que seu fantasma rondava a estrada onde caíra, aparecendo à noite para quem ousasse cruzar sozinho aquele descampado. Na feira, os vendedores repetiam essas narrativas com olhos arregalados. Nos botecos, surgiam apostas sobre quantos ainda morreriam por causa de velhas dívidas com ele. Os jornais publicaram matérias sensacionalistas com títulos como "O Mão de Faca ressuscitou?" ou "A Maldição do Pistoleiro". Para alguns, era apenas exagero popular. Para outros, era a confirmação de que ninguém escapa da própria sombra. Porque mesmo morto, Demir seguia sendo assunto. E talvez essa fosse sua última vitória, tornar-se inesquecível. O delegado, que acompanhará cada etapa, preferiu não discutir com ninguém. Sabia que qualquer tentativa de desmentir boatos só alimentaria o mito. Às vezes, à noite, ele mesmo acordava pensando no olhar de Demir no instante final. E se perguntava se aquilo era medo ou alívio. Nunca encontrou resposta. Enquanto isso, nas estradas empoeiradas, os caminhoneiros começaram a buzinar 3 vezes ao passar pelo ponto onde o corpo caiu. Um jeito de prestar respeito ou de se proteger da má sorte, ninguém sabia dizer. O lugar ganhou um apelido novo, a Clareira do Último Sopro. Algumas famílias evitavam passar por lá. Outras deixavam velas acesas. E assim, aos poucos, a morte de Demir foi deixando de ser apenas um fato para virar lenda viva, alimento para histórias contadas ao redor de fogueiras e copos de cachaça. No fim das contas, aquele desfecho não foi só o término de uma vida. Foi a semente de algo que cresceria muito além de qualquer cela, qualquer faca, qualquer fuzil. Porque quando um homem carrega tantos pecados e tanto medo alheio, não é só ele que morre, nasce um mito. E mitos, todos sabem, não tem sepultura definitiva. Quando a terra foi lançada sobre o caixão e os últimos curiosos se afastaram, parecia que finalmente o silêncio tomaria conta. Mas se existe algo que o sertão não permite, é o esquecimento. Em menos de uma semana, o nome de Demir já havia atravessado povoados, cidades e até chegado aos noticiários de rádios distantes. As pessoas contavam sua história como quem recita uma oração perversa. Cada um acrescentava um detalhe, cada um transformava a narrativa num ritual de assombro e fascínio. Nascia ali o eco da lenda, um rumor que ninguém mais conseguiria calar. No primeiro domingo depois da morte, o padre da cidade pequena tentou explicar aos fiéis que todo homem, por mais cruel, merecia orações. Mas enquanto ele falava, uma criança de olhos muito negros segurava a saia da mãe e perguntava baixinho: "Mãe, se ele era tão ruim, por que ninguém conseguiu pegar ele vivo?" A mulher não soube responder. E talvez ninguém soubesse. Porque Demir, mais que matador, tornou-se símbolo de algo maior. A prova de que há homens que se tornam mitos não só pelos crimes, mas pela coragem de nunca recuar. Nos botecos, a história virava quase um cordel improvisado. Uns diziam que ele fechou os olhos e deixou o tiro vir. Outros que avançou com a faca erguida até a última gota de força. Ninguém contava do jeito igual, mas todos contavam com o mesmo tom de medo e respeito. O que mais alimentava essas histórias era o mistério que ele deixará para trás. A faca enterrada junto do corpo virou objeto de superstição. Alguns garantiam que se alguém fosse lá desenterrar e tocasse a lâmina, ficaria amaldiçoado, condenado a morrer pela mão de outro homem, exatamente como Demir matou tantos. Outros afirmavam que a faca sumira na noite seguinte ao enterro, roubada por algum admirador ou rival querendo um troféu. A verdade se perdeu nos boatos. Mas isso só fez aumentar a mística. Porque quando uma história vira mito, ninguém quer que ela seja simples. A clareira onde ele caiu também ganhou vida própria. Durante o dia, parecia só um pedaço de chão ressequido. Mas à noite, diziam, a escuridão ficava mais densa ali. Motoristas contavam que ao passar por perto, os faróis piscavam sem motivo. Outros garantiam que viam uma sombra erguida entre o mato, segurando algo que reluzia ao luar. Alguns juravam ouvir um sussurro arranhado dizendo: "Vocês vão ter que vir me buscar." Não era só superstição de bêbados e medrosos. Até homens brutos, calejados de estrada e miséria, admitiam que sentiam calafrios ao lembrar. Porque a memória de Demir carregava algo que todos entendiam, mesmo sem querer. A ideia de que não existe distância segura do passado. E o passado dele era um rastro de morte que ninguém ousava seguir. Logo surgiram canções improvisadas. Violeiros cantavam em feiras sobre o homem de mão de faca, que nasceu da pobreza e fez justiça a seu modo.
Algumas letras o retratavam como um vingador, um justiceiro que limpava o sertão dos covardes. Outras eram mais sombrias, alertando que quem brinca com a violência acaba virando alimento de corvo. E entre as estrofes, a verdade se confundia com invenção. Mas ninguém se importava, porque a lenda tinha seu próprio apetite e não precisava de fatos para crescer. Até a polícia, que tanto se esforçou para caçá-lo, virou parte do folclore. Havia quem dissesse que os próprios delegados evitavam falar seu nome alto, temendo que seu fantasma rondasse o quartel. Alguns agentes juravam que nas madrugadas silenciosas, ouviam passos arrastados nos corredores. Quando iam conferir, só encontravam vento. Mas mesmo assim, ninguém ousava zombar, porque todo homem que convive com morte sabe que respeito é a última barreira contra o desespero. E enquanto o mito se espalhava, famílias de vítimas de Demir também encontraram seu jeito de lidar com o passado. Alguns pintaram cruzes em muros, escreveram ofensas contra ele, amaldiçoaram seu nome. Outros preferiram o silêncio. Havia até quem confessasse, em voz muito baixa, que compreendia por que ele se tornou assim, produto de uma infância de abandono e de um mundo que nunca lhe ofereceu outra estrada além da violência. Mas qualquer que fosse o sentimento, ninguém conseguia ignorar. Seu nome estava gravado nas conversas e nos sonhos. Com o passar dos meses, Demir virou argumento de todo tipo de discussão. Quando um jovem era pego roubando, sempre surgia alguém dizendo, vai acabar igual ao mão de faca. Se um homem batia na mulher, surgia outro dizendo que Demir não gostava de covardes, que se ainda estivesse vivo já teria dado cabo dele. Era como se ele continuasse presente, uma sombra exigindo que todos pensassem duas vezes antes de pisar fora da linha. E ironicamente era esse temor que fazia alguns dizerem que mesmo morto, ele mantinha a ordem de um jeito que nenhuma lei conseguirá. Alguns estudiosos tentaram registrar tudo, escrever livros, contar a história verdadeira de Demir. Mas a tarefa era inútil, porque cada depoimento era contraditório, cada testemunha tinha uma versão, e a lenda, como todas as lendas, não cabe em papel. Ela escapa, cresce e muda de forma. O homem pode ter morrido naquela madrugada, mas o mito virou criatura viva, alimentada pelo medo coletivo e pelo fascínio de imaginar que existiu alguém que jamais se curvou. O tempo passou, mas a clareira onde ele caiu nunca voltou a ser só um descampado. Às vezes quem andava por ali encontrava velas derretidas, garrafas de cachaça vazias, facas velhas deixadas como oferenda ou desafio. Alguns iam rezar, outros provar coragem. Mas todos saíam de lá diferentes, como se carregassem um pouco daquele silêncio pesado que Demir deixou. E assim, de boca em boca, o eco da lenda continuou. Porque o sertão sempre precisou de histórias que explicassem seus próprios monstros. E Demir, com sua lâmina e seus olhos sem arrependimento, era o espelho mais incômodo de todos. O espelho que mostrava o que nasce quando ninguém cuida de uma criança com fome e raiva. O que cresce quando a lei se ausenta. O que fica quando tudo que se tem é a faca na mão e o ódio no coração. O tempo é implacável até com as lendas mais teimosas. Passaram-se meses, depois anos, e a memória de Demir começou a se afastar do presente, como um vulto que some na neblina. Mas se a lembrança do homem foi ficando pálida, a da lenda ganhou corpo próprio. Não havia feira, beco, estrada poeirenta ou cela de cadeia onde o nome dele não surgisse de vez em quando, sussurrado como aviso ou como ameaça. Porque no sertão não se apaga uma história construída com tanto medo e tanta morte. Havia quem quisesse esquecer. Os parentes das vítimas, por exemplo, preferiam fingir que ele jamais existiu. Cada vez que o nome de Demir voltava à tona, era como arrancar a casca de uma ferida que nunca cicatrizava direito. Para essas pessoas, ele não era mito nem lenda. Era só um predador que deixou famílias órfãs, esposas viúvas e filhos traumatizados. E não havia história bonita que mudasse isso. Mas havia outros que faziam questão de manter a chama acesa. Rapazes que cresceram ouvindo sobre sua coragem, sobre seu jeito de matar encarando o inimigo nos olhos. Para eles, Demir era mais que criminoso. Era símbolo de força bruta, de audácia, de uma liberdade que a lei não permitia. Alguns desses jovens acabaram tentando imitar seu caminho. E quase todos descobriram rápido que não havia glória no rastro de cadáveres. Que aquilo que parecia poder era, na verdade, outra forma de prisão. Porque essa é a parte que muitos preferem esquecer. A violência tem um preço que nunca se paga por inteiro. Nem quando a morte chega. Nem quando o corpo some na cova rasa. Nem quando os jornais param de escrever manchetes. O custo permanece espalhado em cada rosto que chorou, em cada criança que cresceu sem pai, em cada noite que Demir passou acordado sozinho, limpando a lâmina que o tornou mais temido do que livre. O delegado que chefiou o cerco final se aposentou.
Dizem que nunca mais dormiu direito. Às vezes acordava sobressaltado, certo de que veria Demir parado ao pé da cama, segurando a faca. Quando contava isso ao médico, ouvia que era apenas culpa tardia, que matar, mesmo sendo trabalho de Estado, nunca deixa o coração em paz. Mas no fundo ele sabia que era outra coisa. Era o pressentimento de que, de algum modo, a história não terminara. E talvez não tenha terminado mesmo. Porque, de certa forma, todo sertanejo que passa pela clareira onde Demir caiu sente o mesmo arrepio. É como se o ar ali fosse diferente, mais pesado, mais atento. Alguns garantem que é superstição. Outros dizem que é só medo herdado, o tipo de temor que se transmite como doença de geração em geração. Mas há quem acredite que aquele lugar guarda ecos que não podem ser calados. Vozes antigas que repetem noite após noite: vocês vão ter que vir me buscar. Quando se fala de Demir, há sempre a tentação de procurar explicação. Alguns estudiosos escreveram que ele foi produto de um sertão miserável, um homem criado sem amor, empurrado para o crime desde o primeiro suspiro. Outros preferiram chamá-lo de psicopata, alguém incapaz de remorso, incapaz de reconhecer limites. Mas a verdade nunca coube em teorias. Porque Demir era as duas coisas ao mesmo tempo, vítima e predador. Um menino esmagado pela indiferença, que virou adulto disposto a esmagar quem cruzasse seu caminho. E se há algo que essa história deixa de herança, é justamente esse incômodo. A certeza de que por trás de cada monstro, existe uma história humana. Isso não desculpa os crimes. Não apaga o sangue. Mas obriga quem escuta a pensar no que pode acontecer quando o abandono é maior que a esperança. Quando a violência vira a única forma de existir. No final, ninguém saiu vitorioso. Não a polícia, que precisou atirar para parar um homem. Não a população, que perdeu a paz por anos. Não as famílias que ficaram marcadas para sempre. E muito menos Demir, que foi enterrado sem nome, sem velório, sem oração. O que ficou foi uma ferida coletiva. Uma memória que vez ou outra, lateja como dor antiga. Mas é também verdade que essa história serve de aviso. Um lembrete de que violência gera mais violência. Que quando o ódio encontra terreno fértil, não há santo que dê conta de aparar os espinhos. Que cada decisão de ignorar a miséria, cada ato de covardia, cada silêncio conivente pode, um dia, criar outro Demir. Outro menino de olhar vazio que aprende cedo demais que o mundo é feito de faca e medo. Se algum dia você passar pela estrada onde a vida dele terminou, talvez note um silêncio estranho. Um silêncio pesado que parece te observar. Se tiver coragem, pare um instante. Feche os olhos e ouça. Talvez você escute o eco de passos na escuridão. Ou talvez só perceba o vento riscando a memória de quem ali caiu. Mas seja como for, lembre, aquela história não pertence só ao passado. Ela é um espelho, um retrato de tudo que pode acontecer quando ninguém se importa. No sertão, há um ditado que diz que toda bala encontra seu destino. E mais cedo ou mais tarde, toda lâmina também. Demir encontrou o dele do jeito que sempre viveu, sem recuar, sem fingir arrependimento. Mas o preço foi alto, alto demais. Porque o medo que ele espalhou ainda vagueia por cada estrada de terra, cada beco empoeirado, cada cela abafada. E isso talvez seja sua punição e seu legado ao mesmo tempo. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!